Olá, vamos trabalhar mais um ponto da nossa aula sobre remédios constitucionais. O tema desse vídeo é mandado de injunção. Mandado de injunção é aquele remédio constitucional que protege um direito fundamental, um direito, uma garantia fundamental, uma prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, previstos na Constituição, mas previstos por norma constitucional de eficácia limitada. Eu já falei desse tipo de norma em aulas anteriores, eu já falei para você, tá? Agora eu vou fazer uma abordagem prática disso, tá? Para a gente aplicar a necessidade do mandado de injunção. Então é assim, as normas constitucionais, os artigos, os incisos, as alíneas, elas têm uma classificação quanto à eficácia, ok? Aí o que acontece? Uma norma de eficácia plena é aquela norma constitucional, aquele inciso, aquela linha, aquele parágrafo, que por si só é capaz de gerar efeitos jurídicos concretos. Aquela norma não depende de regulamentação para gerar efeitos jurídicos concretos. Exemplo, a casa é asilo inviolável. Eu vou usar esse exemplo de novo, porque eu já usei em outra aula. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Esse inciso, que é o inciso 11 do artigo 5º, ele por si só já é capaz de gerar efeitos jurídicos concretos. Ele não precisa de norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos concretos, ok? Deixa quieto, não é desse que a gente vai trabalhar hoje. Aí a gente também tem a norma de eficácia contida, ou também chamada norma de eficácia restringível. A norma de eficácia contida ou restringível, eu vou usar um dos mesmos exemplos que eu usei em aulas anteriores. Lembra que isso aqui é uma continuação, tá? É aquela do artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ok? Ou seja, eu tenho a norma que regulamenta, o inciso que regulamenta, que fala, né? Que regulamenta não, que fala sobre a liberdade de profissão, ele até gera efeitos concretos como se fosse uma norma plena. Mas a própria norma diz, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Significa dizer que é possível que norma infraconstitucional regulamente aquele dispositivo e crie condições, crie exigências para o exercício da profissão. Então, vou colocar um exemplo para você. Eu sou professora. Para ser professora, eu sou professora de nível superior, eu preciso ter pós-graduação, eu preciso ter a didática de ensino superior ou mestrado para poder, porque o mestrado também tem a parte da didática, para poder... não basta só para ser professora de direito saber o direito, ter a graduação em direito, ser bacharel em direito, ok? Então, eu preciso ter essas qualificações, essas titulações para poder dar aula. Mesmo que eu tenha habilidade para dar aula, eu preciso da titulação. Eu sou advogada. Para eu dizer para você que eu sou advogada, eu tenho a credencial da ordem, a carteirinha da ordem. E quando eu me formei, já era exigência a prova, e eu tive que fazer a prova da ordem. Eu fiz a prova da ordem, ok? Agora, por exemplo, eu também sei fazer bijuteria. Quando eu era jovem, né? Quando eu era mais nova, eu fazia bijuteria. Inclusive, a minha irmã hoje, até hoje faz, eu comecei com a minha irmã, e eu tenho uma habilidade para fazer bijuteria, certo? Hoje eu não tenho mais tempo para fazer, até de vez em quando compro peça, faço algumas para mim, porque eu gosto, mas às vezes eu compro peça, começo a fazer e não tenho tempo para terminar, mas eu tenho essa habilidade, conserto minhas próprias bijuterias, conserto bijuteria de amiga, certo? De vez em quando chega uma com um saquinho cheio de bijuteria quebrada para eu juntar os elos, enfim, eu tenho essa habilidade, certo? E eu já ganhei dinheiro, inclusive, com isso, eu já trabalhei, eu já vendi isso. Não tem regulamentação para esse exercício profissional. Então, nesse exercício profissional, e a gente já trabalhou a aula sobre a liberdade, e a gente já viu que muitas vezes o Supremo se manifesta dizendo que determinadas profissões não precisam de regulamentação porque elas não causam danos à coletividade. Outras precisam, como é o caso do advogado, ok?
tá bom? Eu estou explicando de novo esse assunto, mas deixa quieto que a gente não quer trabalhar isso. O mandado de injunção, ele não é aplicado para essas duas normas, porque elas garantem o exercício do direito por si só. Elas geram efeitos jurídicos concretos por si só, tanto a plena quanto a restringível ou a contida. A questão é que a contida, a norma de eficácia contida, pode acontecer da norma regulamentadora, existindo, restringir o direito, ok? Agora a gente tem a norma de eficácia limitada. Vamos lá, artigo 5º que fala sobre o direito do consumidor. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Esse inciso, ele gera efeitos jurídicos, porque ele dá uma ordem para o Congresso fazer o Código de Defesa do Consumidor, e inclusive o Congresso já fez. A Constituição é de 88, o Código de Defesa do Consumidor é de 90, já existe. Mas eu pergunto a você, o inciso que diz: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, ele por si só gera efeitos jurídicos concretos? Não. Se até hoje não... Vamos imaginar que até hoje não existisse o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição está reconhecendo um direito do consumidor, o direito do consumidor está como um direito fundamental e está dando a ordem para o Congresso legislar sobre. Então, se hoje não existisse o Código de Defesa do Consumidor e eu, como consumidora, quisesse ter o meu direito assegurado, eu poderia ajuizar um mandado de injunção. Para quê? Para garantir o exercício de um direito que a norma constitucional garantiu, que a norma constitucional declarou, melhor dizendo, que a norma constitucional declarou e que aquele dispositivo dependia de norma regulamentadora e ela não veio. E a ausência dela, imaginemos que não tem o Código de Defesa do Consumidor ainda, tá? A ausência dela está impedindo o exercício do meu direito, tá bom? Mas, Karina, não está legal esse exemplo. Vamos para um outro mais prático? Vamos. É agora o mais prático. O servidor público, artigo 37. O servidor público exercerá seu direito de greve nos termos de lei específica. Pergunto, esse dispositivo reconhece o direito de greve do servidor público civil, né? Porque o militar é proibido em outro artigo. Reconhece o direito de greve do servidor público civil? Reconhece. Ele diz assim, a Constituição diz assim, o servidor público exercerá seu direito de greve. Opa, ela já está declarando que ele tem direito de greve e ele exercerá nos termos de lei específica. Esse dispositivo é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ele, por si só, ele não gera efeitos jurídicos concretos. Ele gera efeitos jurídicos. Reconhecer que o servidor público civil tem direito de greve e mandar que o Congresso faça a lei. Esse é o efeito jurídico, mas concreto ele não tem, porque o servidor público está esperando a norma regulamentadora para poder exercer esse direito. E diferente do Código de Defesa do Consumidor, que só demorou 2 anos para ele sair, a lei de greve do servidor público até hoje não saiu. Ok. Então, meu amigo, então, minha amiga, como é que acontece quando o servidor público quer grevar e tem impedido o seu direito? Ele ajuiza um mandado de injunção. O mandado de injunção, ele é um dos remédios constitucionais criado, certo? Porque tem o outro, que é a ADI por omissão. O mandado de injunção foi criado pela Constituição de 88, tá? Ele é novidade da Constituição de 88. Ele é um dos remédios constitucionais, é um dos institutos jurídicos criados, tá? Porque a ADI por omissão não é um remédio constitucional, mas ele é um dos institutos jurídicos criados para sanar, curar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. Eu já falei dela para você em outro momento, agora a gente vai falar e colocar em prática. Quando tem uma norma constitucional que declara um direito, mas ela depende de regulamentação, e a regulamentação não vem para garantir o exercício do direito, essa norma está sofrendo de uma doença chamada síndrome da inefetividade da norma constitucional. Neste caso, da norma constitucional de eficácia limitada. E qual o remédio que eu dou para curar essa síndrome? Tem 2, e a gente vai estudar um. Na verdade, eu até trouxe um pouquinho da ADI por omissão só para comparar para você, tá? Mas a gente vai estudar o remédio constitucional, que é a solução disso, não é? E agora sim, depois de falar bastante, eu vou compartilhar com você aqui, certo? Tá aqui a capinha, né? Mandado de injunção, vamos lá. Isso aqui é o inciso 71, que fala do mandado de injunção. Olha só. Conceder-se-á mandado de injunção. Eu já adiantei várias coisas aqui conversando com você.
conceder-se-á mandado de injunção, é o remédio, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Aqui já fica... só isso aqui já é um geralzão, já pega um monte de coisa, né? E das prerrogativas inerentes aqui, à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a Constituição declara direitos, só que ela declara por norma constitucional de eficácia limitada, dependendo de regulamentação. Olha só. Olha para mim aqui mesmo com a tela pequenina. Se vem a norma regulamentadora e regulamenta, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, não tem problema nenhum, meu amigo. Não tem problema nenhum, minha amiga. O que vai acontecer? Eu vou ter que me adaptar ao Código de Defesa do Consumidor. Ah, Karina, mas eu não achei nenhum artigo que me garanta o direito. Meu amor, se não achou, é porque você não tem o direito. É só isso. Ah, não, a gente vai ter que ajuizar um mandado de injunção. Não, não vai, porque tem a norma regulamentadora. Só que a norma regulamentadora não protege a tua ambição por aquele direito, a tua aspiração por aquele direito. Tu acha que tu tem o direito, mas tu não tem. A norma, tu não te enquadra na norma, certo? Igual teve um exemplo um dia desse, que uma amiga minha sobre o consumidor, me consultou, me tirou a seguinte dúvida. Ela comprou um móvel numa loja, mas o móvel não estava na exposição. Ela viu foto do móvel no computador da loja, mas comprou na loja, fisicamente. E aí, quando chegou o móvel, ela não gostou. Se ela podia trocar como se fosse uma compra online, naqueles 7 dias, após a compra, sem precisar justificar. Não pode, entendeu? Por quê? Porque ela não se enquadra na norma. Ah, não, eu posso ajuizar uma ação? Você pode até ajuizar uma ação, certo? Mas aquele artigo não vai te amparar, entendeu? Aí, o que eu orientei ela? Tentar fazer num acordo, né? Voltar lá, falar com a gerente, enfim, tentar trocar, porque, na verdade, ela não queria o dinheiro de volta, ela só queria trocar, entendeu? Mas a lei não ampara. Agora, quando, por exemplo, você tem um direito, volta aqui para a tela, declarado na Constituição, mas dependendo de norma de regulamentação, você não consegue praticar o direito. Aí, olha só, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito. Então, a falta da norma, né, a ausência da norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito. Desse direito aqui, olha. Espera aí que eu vou até mudar a cor da canetinha aqui para a gente poder destacar. Olha só. A Constituição não declarou um direito? Declarou. Está aqui o direito, olha, certo? Só que esse direito, ele depende de regulamentação. Então, tem o direito, mas não tem a garantia. A garantia vai ser aqui, a regulamentação. A norma garantia. A norma regulamentadora. Aí, o que acontece? A falta da norma inviabiliza o exercício do direito. Que direito? Esse aqui, olha, que foi declarado. Então, essa norma da Constituição que declara o direito, ela é o quê? Inefetiva. Ela serve para quê? Para enfeite, porque ela não consegue garantir o exercício do direito, tá bom? Vamos lá, continuando. Deixa eu voltar aqui. Isso. Conceito, tá? Só um instantinho. Conceito. A ação constitucional de natureza civil, olha só,
Todos os remédios constitucionais, exceto o habeas corpus, são ações constitucionais de natureza civil, porque seguem o rito processual civil. O habeas corpus é ação constitucional de natureza penal, segue o rito processual penal do CPP, do Código de Processo Penal, e os demais remédios constitucionais, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, e ação popular, nas suas leis respectivas, vão seguir o rito processual civil, ok? E, inclusive, o CPC, o Código de Processo Civil, é norma subsidiária dessas leis específicas. Então, é uma ação constitucional, uma ação prevista na Constituição, de natureza civil, cujo objeto jurídico protegido é o quê? Olha só, garantir o exercício de direito fundamental declarado, foi o que eu anotei ainda há pouco para você, na Constituição Federal de 88, e ainda não regulamentado. Ele não está regulamentado ainda. Quando a ausência da norma torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aí a gente pode colocar um exemplo, o direito de greve, esse aqui é um exemplo clássico de greve do servidor. Esse servidor aqui é o servidor público civil, tá? Ele tem um direito declarado pela Constituição, mas esse direito não está regulamentado, e a falta de regulamentação inviabiliza o exercício do direito, tá bom? Então, vamos lá. Impetrante. Quem é o impetrante? Você já sabe que você já está estudando remédio constitucional comigo, então você já sabe que tem o seguinte, olha, polo ativo, polo passivo. O polo ativo é o impetrante, ok? É aquele que ajuiza a ação. E o polo passivo é o impetrado, é aquele que viola o direito, né? Entre aspas, não, é fora das aspas mesmo. Viola o direito, e por violar o direito ou ameaçar de violação, a gente tem ele sendo colocado no polo ativo, né? Como, entre aspas, agora sim, entre aspas, réu, porque o termo... Na verdade, quando a gente fala dessa tríade processual, esse triângulo aqui, o triângulo é esse aqui, tá? Esse desenho que eu fiz para você. Esse aqui é um triângulo processual ou a tríade. Se você estudar tríade processual, tá? Isso aqui é teoria geral do processo, a introdução ao processo, né? Ao estudo de direito processual. Então, nessa tríade processual, as figuras de polo ativo e polo passivo recebem várias nomenclaturas. Impetrante, impetrado, requerente, requerido, exequente, executado, autor e réu, querelante, querelado, enfim, certo? Tem várias expressões. Alimentante, alimentado, alimentado, mas alimentante, alimentado é invertido, né? Porque não, nem sempre, né? Porque, em regra, o alimentado, que é a criança, por exemplo, representado pela sua mãe, por exemplo, tá? Ajuiza uma ação contra o alimentante, que é o pai, por exemplo, porque isso pode ser de outra forma, tá? O pai pode ajuizar a ação, enfim. Mas, às vezes, é o próprio pai alimentante, vamos imaginar que seja o pai o alimentante, tá? Que ajuiza a ação para regulamentar o direito de alimentos, entendeu? Então, essas situações, elas podem, no caso de alimentos, mudar a posição, mas vamos lá. Então, quem é o impetrante? Eu falei tudo isso só para poder justificar que existem vários nomes, mas para os remédios constitucionais, a gente usa impetrante e impetrado. Quem é o impetrante no mandado de injunção? Qualquer pessoa. E quando a gente diz qualquer pessoa, a gente diz qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Qualquer pessoa que tenha um direito previsto na Constituição e esse direito não esteja ainda regulamentado, e a ausência de regulamentação esteja impedindo, atrapalhando, inviabilizando o exercício do direito, essa pessoa vai poder ajuizar o mandado de injunção. Aí vai ajuizar contra quem? E aí eu te pergunto, vai ajuizar contra quem? Quem é o, entre aspas, culpado? Quem é o causador dessa minha impossibilidade? Eu sou servidora pública, eu estou impossibilitada de grevar, tendo o direito reconhecido na Constituição. Quem é o culpado disso? No caso da greve do servidor público, é o Congresso Nacional.
Mas, genericamente falando, o culpado é aquele que deveria fazer a norma e não fez. Você está entendendo o raciocínio? Então, está aqui, olha, impetrado, que eu anotei para você. O impetrado é quem? É o Estado, não no sentido de Estado-membro, tá? Mas no sentido de poder público. Então, pode ser qualquer ente federativo. Mas aí tem que identificar quem é. Por exemplo, se for a greve do servidor público, seria a União. Mas a União na figura de quem? Do Tribunal Superior Eleitoral? É o Tribunal Superior Eleitoral que tem que fazer a lei de greve do servidor público? Não, é o Congresso. Vai ter que figurar no polo passivo, como impetrado, o Congresso Nacional. Mas poderia ser uma lei municipal, uma lei estadual, um decreto regulamentar do presidente da República, entendeu? Então, olha, como impetrado, somente a pessoa jurídica de direito público e nunca o particular, pois este não tem o dever de regulamentar. Então, seria a pessoa jurídica de direito público, neste caso a União, identificando qual o órgão ou entidade que seria a responsável para regulamentar e não cumpriu a sua obrigação de regulamentar, tá bom? Vamos lá. Requisitos para o mandado de injunção. A gente já falou dos requisitos, mas eu vou deixar aqui destacado, olha, são 2. Primeiro, a norma constitucional de eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aí tu me pergunta assim, Karina, só a norma constitucional de eficácia limitada declarando um direito já é suficiente? Não. Eu não contei a história do Código de Defesa do Consumidor? Como é? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor? Isso é uma norma de eficácia limitada. Mas não tem a norma regulamentadora? Tem. Então, não cabe mandado de injunção. Porque se você tem um direito como consumidor ou consumidora, o código vai prever lá genericamente. Não vai estar o teu nome ou o meu nome, mas vai estar a situação genérica ali, né? Impessoal, tá? Abstrata. Está lá. Ah, mas, Karina, eu olhei o Código de Defesa do Consumidor todinho e eu não me enquadrei. Então, meu amigo, você não tem o direito. Lamento, mas é isso. Ah, mas eu posso brigar na justiça? Meu amor, nenhuma lesão ou ameaça de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Brigar você pode, mas às vezes é uma mera aventura judicial. Inclusive, eu sou advogada, eu sou professora e advogada, mas eu sou muito mais, eu sou tipo 99% professora e 1% advogada, né? Igual aquela música, né, do Safadão, né? Esqueci agora como é que é o percentual. Mas eu sou 99% professora e 1% advogada. E quando eu sou advogada, eu tenho essa sinceridade. Tipo, eu não vou pegar a tua causa, te prometer mundos e fundos, se não é garantido, não vale, não entendeu? Muitas vezes, como o professora me toma muito tempo, às vezes eu nem pego a causa, porque é uma ginástica. E aí você acaba iludindo o cliente. Na verdade, é isso, você ilude o cliente, tá? Então, vamos lá. Norma constitucional de eficácia limitada é um dos requisitos para existir a necessidade do mandado de injunção. Mas se essa norma de eficácia limitada, norma constitucional, já tiver a regulamentação, não tem por que ter mandado de injunção. Então, a gente precisa de um segundo requisito, que está aqui, olha. A ausência, falta de norma regulamentadora. E essa ausência ainda tem isso, tornando inviável o exercício dos direitos, garantias e liberdades constitucionais. Aí sim, se a gente tiver esse outro requisito, que é a ausência da norma regulamentadora, atrapalhando, inviabilizando, impossibilitando o exercício dos direitos e garantias fundamentais, aí sim é o cenário propício para o mandado de injunção. Tá bom? Vamos lá. O mandado de injunção é remédio para curar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Quando a norma constitucional declara um direito, mas não é capaz de, por si só, gerar efeitos concretos, gerar efeitos jurídicos concretos, ok? Tá? Aí, eu vou trazer aqui para você a lembrança, mas eu já trabalhei esse parágrafo em aulas anteriores. Lembra que essa aula é uma continuação, a gente está trabalhando o artigo 5º, eu já falei disso no artigo 5º. O parágrafo 1º do artigo 5º diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
tem aplicação imediata. Significa dizer que a Constituição quer que todos os direitos e garantias fundamentais possam ser aplicados imediatamente. Se tem uma norma constitucional de eficácia limitada, como é que ele vai ser aplicado imediatamente? Tendo a regulamentação. E o Congresso tem que ser ágil, tem que ser eficiente em regulamentar. Na hora que o Congresso não regulamenta, ele causa essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, que é um problema jurídico antigo no direito constitucional brasileiro, e que a criação do mandado de injunção pela Constituição de 88, porque o mandado de injunção, ele é novidade, ele foi criado pelo Constituinte de 88. Justamente para quê? Para curar, para a gente não ter essa repetição dessa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, como a gente já teve em constituições anteriores, ok? E eu vou te dizer que ainda é difícil, até nessa nossa atual Constituição, que está bem avançada em relação às anteriores, ainda tem, como é o caso da greve do servidor público, normas constitucionais de eficácia limitada que não estão regulamentadas ainda, tá? Mas vamos lá. Aí eu deixo aqui o conceito anotadinho, olha, norma constitucional de eficácia limitada é aquela que não consegue por si só gerar efeitos jurídicos concretos, eu já tinha colocado ali, ficou repetido só para reforçar, a ausência de norma regulamentadora do direito declarado pela Constituição, tá? Por que essa norma regulamentadora é necessária? Porque a norma constitucional que pede a regulamentação é de eficácia limitada. E aí eu vou aqui mostrar para você o seguinte. O mandado de injunção, por enquanto, a gente não olha aqui para essa segunda coluna, tá? Vamos olhar só para a primeira coluna. Olha um pouquinho para mim aqui. A tela está pequena, eu não vou abrir a tela, mas dá para você me ver. O mandado de injunção, o que eu falei para você? Ele foi criado em 88 para combater, para curar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Porque o que é que acontece? Agora sim eu vou dizer como é que ele funciona. Eu tenho um direito previsto na Constituição, esse direito para eu poder praticar, eu preciso de norma regulamentadora, mas essa norma regulamentadora não existe. Aí eu não consigo praticar o direito. Aí o que eu faço? Eu ajuizo uma ação, eu sou impetrante, Karina, eu ajuizo uma ação contra a Câmara de Vereadores do município, porque digamos que esse direito era para ser regulamentado por cada município, e aí o juiz vai julgar, certo, esse caso, ampla defesa, contraditório, tudinho. No caso do mandado de injunção, o meu objetivo é praticar o direito, é exercer o direito. E, neste caso, a sentença garante que eu exerça o direito e sana, cura, soluciona a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ok? Só que em 88 também foi criado um outro instituto jurídico, que não é remédio constitucional, mas foi criado um outro instituto jurídico, que é a chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADI por omissão. A ADI por omissão, ela é uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Então, não é qualquer pessoa que ajuiza. Tem lá os legitimados do artigo 103 que ajuizam a ADI. Só que eu não vou aqui trabalhar controle de constitucionalidade. A gente vai fazer a comparação só para você entender, mas sem aprofundar, porque essa aula aqui é sobre o artigo 5º, tá? Só que eu quero que você entenda que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela não garante o direito na prática. No final da ação, o Supremo vai, se ele deferir, né, o pedido, ele vai dizer que aquela omissão é inconstitucional e vai comunicar ao Congresso. Ou, no máximo, se não for o poder for um órgão administrativo, no máximo o Supremo vai dar uns 30 dias para aquele órgão, que aí já é bom, né? Para aquele órgão administrativo regulamentar a matéria, entendeu? Então, na prática, quem tem caráter mandamental de garantir o exercício do direito é o mandado de injunção mesmo, tá bom? Então, vamos lá, agora sim a gente vai comparar. Mandado de injunção. A causa de pedir, tá? O que é a causa de pedir do mandado de injunção, tá? É a ausência de norma regulamentadora. A causa de pedir é o motivo, tá? O que leva a pessoa a ajuizar um mandado de injunção? Ela tem um direito previsto na Constituição, através de uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de norma regulamentadora para gerar efeitos jurídicos concretos, e essa norma regulamentadora não existe.
e aí a pessoa fica sem poder exercer o direito. E aí ela faz o quê? Contrata um advogado, porque tem que ter advogado, e ajuiza um mandado de injunção. Então, a causa de pedir, eu coloquei aqui, é igual, porque a gente já vai comparar. É a ausência de norma regulamentadora, tá? Agora, o pedido. O pedido é o exercício do direito, eu quero praticar o direito, entendeu? Efeitos da decisão. Os efeitos da decisão, o seguinte, o mandado de injunção foi uma ação nova, criada em 88. Então, quando ele foi criado, ele mesmo não tinha sua própria regulamentação. Olha a ironia. O remédio constitucional que protege direitos que ainda não foram regulamentados, ele mesmo não tinha sua regulamentação até 2016. Olha o tempo que demorou, né? Então, houve uma construção doutrinária e jurisprudencial quanto à eficácia da decisão, os efeitos da decisão. Porque, por exemplo, eu ajuizo um mandado de injunção para garantir o meu direito de greve. A sentença que me favorece vai favorecer meus outros colegas de profissão? Ou vai favorecer todos os servidores? Entendeu os efeitos? Será que aquela sentença é inter partes? É só entre as partes? Ou é erga omnes? Ou é para todos os homens, para todo mundo? Entendeu? Houve uma construção jurisprudencial e doutrinária sobre isso. Agora, quando veio a Lei 13.300 de 2016, a lei já pegou toda essa construção e colocou lá nos artigos e definiu. Então, tá aqui, eu vou ler para você. Você nem se preocupa muito para uma prova que cobre só o artigo 5º, porque não vão te perguntar isso, a não ser que a gente tenha que estudar a lei do mandado de injunção ou o mandado de injunção em si. Pessoal de, por exemplo, exame de ordem, a prova da ordem tem que estudar específico, aí tem que desenvolver um pouquinho mais isso, tá? Vamos lá. Efeitos da decisão com base na Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de injunção. Teoria concretista, ou seja, a decisão vale para o caso concreto, intermediária. Olha só, olha como é que funciona. Quando o juiz sentencia, ele fixa o prazo para o legislador omisso editar a lei. Prazo de 180 dias, por exemplo. E passado o prazo, a decisão terá efeitos para as partes, individual, que é a regra, ou para todos, coletiva, que é a exceção. Aí para todos tem que ter a previsão, tem que ter a decisão do relator, por exemplo, para dar efeitos para todos, erga omnes, ok? Então, primeiro, o juiz dá prazo. Se o prazo não for cumprido, vale para a parte que pediu, que é a regra, ou então, se o juiz determinar, certo? Se o julgador determinar, pode ter também efeitos para geral, né? Erga omnes, tá? Agora vamos lá para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, só para a gente comparar. Causa de pedir, a ausência de norma regulamentadora. A causa de pedir é a mesma, do mandado de injunção. Agora o pedido, olha só. No mandado de injunção, o pedido é que o exercício do direito. Eu quero praticar o direito. Na ADI por omissão, não. Na ADI por omissão, o que se pede é que a omissão seja declarada inconstitucional. Que bonito, né? Na prática, serve para quê? Para nada. Desculpa aqui, não serve. Tem um efeito assim, mas eu que estou na urgência ali para exercer o direito, quando eu vejo lá o Supremo declarou omissão, mandou um ofício para o Congresso, eu digo, gente, e aí, eu quero praticar esse direito segunda-feira. Será que eu já posso praticar o direito segunda-feira? Entendeu? Ela não tem o efeito, ela tem um efeito mais jurídico-político do que concreto, tá? Olha só, efeitos da decisão. Efeitos declarar a inconstitucionalidade da omissão. Para o poder competente, será dada ciência, sem fixação de prazo. Tipo, olha, Congresso, você está errado, hein, em não fazer a norma regulamentadora da greve do servidor público. Fica de olho, você está errado. Para quê, né? Desculpa, eu não estou desmerecendo isso aqui, não, tá? Mas eu quero só que você... Estou fazendo essa exclamação para a gente comparar, tá? Aí, continuando aqui. Para órgão administrativo, será dado prazo de 30 dias para sanar a omissão. Está lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Então, no caso da ADI por omissão, tem duas situações. Se a norma tem que sair do poder competente, do Congresso, por exemplo, que é o poder legislativo, aí é comunicado a ele, dado ciência que ele está errado, que ele está omisso, mas ele tem liberdade
independência e harmonia entre os poderes, né? Ele tem liberdade para legislar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Teve uns casos aí que o Supremo até fez uma pressão, mas não pode obrigar, tá? Se for um órgão administrativo, tem que sair uma resolução do CONAMA, certo? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Aí, se for um órgão administrativo, tem prazo de 30 dias, tá bom? Então, vamos lá, comparando esses dois. Causa de pedido, mandado de injunção e da ADI por omissão. Norma constitucional de eficácia limitada, declarando direito, mas que não é capaz de gerar efeitos jurídicos concretos, precisa de norma regulamentadora, está ausente a norma regulamentadora e a ausência dessa norma inviabiliza o exercício do direito. A causa de pedir é o mesmo. No mandado de injunção, o que se pede? O exercício do direito na prática. Na ADI por omissão, o que se pede? Que o Supremo declare a omissão inconstitucional, ok? No mandado de injunção, os efeitos da decisão, eles seguem a teoria concretista intermediária. O juiz dá um prazo, mas ele não obriga. Dá um prazo para o legislador legislar. Se o legislador não legisla, o juiz garante o direito individualmente, não é? O efeito é entre as partes, podendo, dependendo do caso, decidir, tem que estar no processo, que os efeitos vão ser erga omnes para todos os homens, tá? Que é a teoria concretista com efeitos coletivos. Na ADI por omissão, o efeito é o quê? Declarar a omissão inconstitucional, dar ciência ao poder competente, e se for um órgão administrativo, dá um prazo de 30 dias para ele sanar. Tá bom? Isso aqui é uma comparação. Isso aqui, olha só, para quem... Isso aqui é um controle de constitucionalidade, tá? Controle de constitucionalidade. Esse aqui é o controle concentrado. É um exemplo, tá? De controle concentrado. E esse aqui é um exemplo de controle difuso. Quando você estuda mandado de injunção, você está estudando controle difuso de constitucionalidade por omissão, tá bom? Vamos lá. Mandado de injunção coletivo. Sim, olha só. O mandado de injunção, até então, lembra que eu falei para você, por exemplo, habeas corpus, a Constituição não prevê o habeas corpus coletivo, mas a gente já tem decisão do Supremo assegurando o habeas corpus coletivo. Habeas data, a gente não tem a figura do habeas data coletivo. Mandado de segurança tem o individual e o coletivo previsto no artigo 5º, incisos 69 e 70 do artigo 5º. O mandado de injunção só tem um inciso prevendo o mandado de injunção na Constituição. Então, havia uma construção jurisprudencial e doutrinária reconhecendo o mandado de injunção coletivo. Até porque, presta atenção, direito de greve. Imagine se cada servidor público individualmente for ter que ajuizar o mandado de injunção, porque não pode coletivo, entendeu? Então, até que veio a lei, a gente já tinha o reconhecimento do mandado de injunção coletivo, inclusive usando alguns aspectos da lei do mandado de segurança coletivo, a questão do impetrante, partido político com representante no Congresso, entidade de classe, organização sindical, associação funcionando há pelo menos um ano, ilegalmente constituída. A gente já tinha essa analogia, não é? Esse reconhecimento. Quando veio a Lei 13.300, em 2016, ela passa a reconhecer formalmente. Eu trouxe até uns artigos aqui da lei para você. Apesar de essa aula não ser uma aula da lei, do mandado de injunção, mas só para melhorar o entendimento. Você sair com aquela noção de artigo 5º do mandado de injunção, mas de maneira mais completa. Vamos lá. Regulamentado pela Lei 13.300 de 2016, o mandado de injunção visa proteger o mesmo direito da sua versão individual. Mandado de injunção coletivo, tá? Coletivo, tá? Visa proteger o mesmo direito da sua versão individual. Contudo, direito pertencente a mais pessoas e com impetrante da ação, com atribuição de substituição processual. Vejamos. Aí aqui é o artigo 12 da Lei 13.000, deixa eu anotar aqui. Aqui é a Lei 13.300, né? Vou só anotar aqui. Olha. Lei 13.300 de 2016. Vamos lá, artigo 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido por quem? Agora a lei regulamentou, tá? E ela põe a sua regra.
pelo Ministério Público quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, que são os direitos que o Ministério Público protege, tá? Por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Aí é uma inspiração no inciso 70 do artigo 5º, que falava do mandado de segurança coletivo. Fala do mandado de segurança coletivo, tá? Mandado de injunção coletiva ainda. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, inspiração do mandado de segurança coletiva, né? Agora, para assegurar direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes, lembra da pertinência temática que a gente estudou para mandado de segurança? Ela se aplica aqui também, desde que pertinente suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, a gente também tem aqui a chamada pertinência temática. Ai, Karina, eu esqueci. Volta lá no vídeo de mandado de segurança, tá? Esqueci, fala aí. Eu não vou falar. Fala um pouquinho, vamos lá. Organização sindical. Sindicato de Servidores da Receita Federal impetrando mandado de injunção coletivo para assegurar o direito de greve dos empregados da Infraero. Que é isso, gente? Cadê a pertinência temática? Certo? Tem que ser pertinente. Interessante que aqui a lei, como a lei é moderna, né, de 2016, ela já colocou, desde que pertinente suas finalidades, com as suas finalidades. Associação de moradores do bairro X, impetrando mandado de injunção em favor dos empresários de turismo. Nada a ver, porque não tem pertinência temática. Cada entidade dessas representa os interesses temáticos dos seus membros ou associados, tá bom? Vamos lá. Defensoria Pública, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, aqui ela incluiu lá a lei, além aqueles impetrantes que já eram resultado da construção jurisprudencial e doutrinária do mandado de injunção coletivo, imitando o mandado de segurança coletiva, além desses, a lei ainda incluiu o Ministério Público e a Defensoria Pública. Interessante, né? Vamos lá. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria, que ele está definindo que direitos são esses. São de pessoas indeterminadas, indistintas, eu não consigo separar, ou então eu consigo, mas que é de um grupo ou classe ou categoria, tá bom? No mandado de injunção coletiva, a sentença fará a coisa julgada. Sim, aqui eu vou só confirmar, certo? Inclusive eu trago os parágrafos, aquilo que eu coloquei naquela tabelinha comparando, tá? Comparando ADI por omissão e mandado de injunção. No mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante. Por que substituídos pelo impetrante? Tá? Porque o impetrante do mandado de injunção individual sou eu. Tá? O impetrante do mandado de injunção coletivo é a Associação de Professores de Direito Constitucional, que vai ajuizar um mandado de injunção coletivo em favor de todos os seus membros ou associados, os professores de Direito Constitucional, e eu sou uma delas. Então, olha só, no mandado de injunção coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes, é a regra, tá? A gente viu isso lá na tabela. As pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante. A associação está à frente, substituindo a mim, certo? Mas representando a mim, certo? E aí, quando vier o direito vai ser assegurado para mim e para os outros professores de direito constitucional.
podendo ser conferido eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto de impetração. E transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator, tudo conforme os artigos 13 e 9º, parágrafos 1º e 2º da Lei 13.300. Então, a regra, né? A regra é que os efeitos são interpartes. Ok? Tá? Podendo ter efeitos erga omnes. Tá bom? Ok. E aí eu fecho com você, olha, fechamos a nossa aula, tá? De mandado de injunção. A gente está terminando. Se você está assistindo às aulas na ordem, né, que eu trabalho numa ordem didática, na verdade, a ordem didática é muito importante para habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Esses três é bom que você assista na sequência, tá? Mas, por exemplo, quando a gente fala do mandado de injunção, como o mandado de injunção coletiva ele tem uma inspiração no mandado de segurança coletivo, é legal que você primeiro assista o mandado de segurança individual e coletivo, a aula, né, que é uma só, para poder a gente trabalhar aqui esse mandado de injunção, o individual e o coletivo, tá bom? Agora falta a ação popular, o último remédio constitucional. Clica na próxima aula.